Primeiro, a melhor maneira de você ter uma renda mensal é através dos investimentos em fundos de investimento imobiliário, os famosos FIs. Quando a gente fala de FIs, basicamente é você ter uma renda com aluguéis sem precisar ter um imóvel. Já imaginou você ter aí uma renda todos os meses sem precisar ter um imóvel para isso? É exatamente isso que nós vamos falar. Nós vamos entender um pouquinho de tudo que acontece sobre os FIs, para estar todo mundo na mesma página, quem são os responsáveis quando a gente fala de investimentos em FIs e principalmente como nós vamos conseguir gerar essa tal renda mensal, né, com os nossos investimentos. Então, primeira coisa, o que são os famosos FIs? Primeira coisa, fundo de investimento imobiliário. É um fundo constituído em cotas de condomínio fechado, geridos por um profissional, um gestor ou um administrador, que tem como finalidade investir em empreendimentos imobiliários. Legal, muita teoria. Basicamente, é você comprar cotas de grandes shopping centers, galpão logístico, hospitais, ativos imobiliários voltados, por exemplo, para a educação, lajes corporativas e por aí vai. E quando a gente fala de lajes corporativas, são os famosos salas comerciais, sabe? Se você trabalha ou já trabalhou em algum escritório, aquela sala comercial que foi alugada pela tua empresa, provavelmente faz parte de um fundo de investimento imobiliário. E aquele fundo recebe o aluguel todos os meses daquela sala que está alugada para uma empresa. E a grande sacada quando a gente fala de shopping center também, quantos de vocês costumam ir em shopping? Cara, a grande maioria vai em shopping ou pelo menos já passou por algum shopping. Então imagina, aquele shopping que você costuma ir muito, você vai lá, sempre deixa um dinheiro, seja para tomar uma casquinha ou para comprar uma roupa na emergência. Aquele shopping, você pode ser cotista de um fundo de investimento imobiliário, um FI, que daqueles aluguéis de todas aquelas lojas você recebe uma parte daqui. Olha que massa. Essa é a grande oportunidade de você investir em FIs. Beleza, Renan, entendi. Vamos simplificar um pouco mais? Basicamente, é um grupo de pessoas que querem investir em ativos imobiliários com o objetivo de gerar renda com locação, arrendamento ou venda do imóvel. Então imagina que tem um grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro através de aluguéis sem precisar ser dono de um shopping center, sem precisar ser dono de uma sala comercial. Entra num fundo de investimento imobiliário e recebe o lucro. E a grande sacada é que a gente não precisa, quando a gente é cotista do fundo, que a gente investe em FI, a gente não tem aquela dor de cabeça de quando a gente aluga um imóvel, né? Eu tenho, né, a minha carteira diversificada, eu tenho alguns imóveis alugados. E até ontem mesmo, né, recebi uma ligação que, nessa chuva toda, o telhado tá vazando lá dentro. A única coisa que eu falo é, tá bom, resolve pra mim. Só que eu tenho que aprovar, eu tenho que resolver tudo, saber de tudo. Quando você investe em FI, você não precisa saber das coisas. Você simplesmente vai lá e coloca o teu dinheiro e ele vai crescendo. Para isso, tem um gestor que cuida da parte de gestão imobiliária e tem lá um administrador, uma empresa que administra, que vai resolver esses pepinos, manutenção, funcionário, limpeza, esse tipo de coisa. Então eu não esquento a minha cabeça. Então essa é a grande oportunidade que a gente tem de investir em fundos de investimento imobiliário. Beleza, Renan, entendi. Onde que eles são negociados, esses famosos FIs? Na B3. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. Hoje a gente só tem uma única Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é a B3. Beleza, agora vamos falar sobre os principais grupos de FIs. Principais grupos de FIs, só pra gente entender um pouquinho mais. Primeiro, existem lá fundos de tijolo, fundos de papel, fundos imobiliários, que são os famosos FOFs, e os fundos híbridos. Calma que eu vou explicar sobre cada um desses. Primeira coisa, o que a gente precisa entender? Fundo de tijolo. Basicamente, quando a gente fala de tijolo, é de fato construção. Então, é quando um fundo investe de fato em imóveis físicos. Não tem estresse, imóveis físicos, pum. É locação ou venda do imóvel. Alguns exemplos. Fundo de tijolo. Quando você fala, tô investindo em um FI ou fundo de tijolo. Você pode estar investindo em shopping center. Por quê? Tem tijolo, não tem? Tem. Beleza. Hospitais também é construção. Alvenaria. Faculdades, prédios comerciais, galpões e armazéns. Então, sabe aqueles galpões que colocam lá, Americanas coloca para fazer o envio dos produtos, Magazine Luiza? Então, aquele galpão logístico, ele é alugado. E existe um fundo de investimento imobiliário que é dono daquele galpão. E que a Magazine Luiza, a loja americana, a Amazon, ela paga para aquele fundo o aluguel. E se eu sou cotista daquele fundo, eu recebo aquele aluguel também. E claro, eu recebo proporcional à quantidade de cotas que eu tenho, tá claro? Beleza até aqui, galera? Tranquilo? Tá bom, Renan. Entendi. Shopping centers, hospitais, faculdades, mas, pô, isso é comum. Se eu tenho um imóvel, né, eu tenho que ter uma renda. Por que você fala que tijolo é que tem imóvel? Por exemplo, que existem também os fundos de papéis, e é o que eu vou te mostrar agora. Os fundos de papéis, por exemplo, eles são, basicamente, é quando você investe em títulos financeiros que têm relação com o setor imobiliário ao invés dos imóveis físicos. Para quem já investe em renda fixa, vai ficar mais simples de entender. Por exemplo, aqui é quando um fundo de investimento imobiliário, ele investe em LCI e CRI. LCI é letra de crédito imobiliário e CRI é certificado de recebíveis imobiliários. Então, basicamente, esses são dois investimentos da renda fixa. Esse de baixo risco, porque tem a garantia do FGC, e esse CRI é de médio risco. E o mais legal é, isso aqui, eu não tenho um imóvel, eu não tenho uma estrutura física, mas eu tô atrelado a investimentos do ramo imobiliário. Por isso que ele entra como um fundo de investimento imobiliário. Só que aqui, o fundo de investimento imobiliário que investe em ativos financeiros atrelados ao ramo
ramo imobiliário, entende? Então, por isso que, às vezes, a gente fala, de papel, a gente fala aluguel, mas nem sempre é um aluguel. Pode ser um rendimento desses fundos aqui, desses ativos que pagam pra gente. Mas, normalmente, quando a gente fala de FIs, a gente fala de aluguéis mesmo, aluguéis mensais, tá bom? Então, ó, esse é mais um tipo de fundo de investimento imobiliário. E a gente tem também os fundos de investimento imobiliário, que são os fundos de fundo imobiliário, que são os FOFs. Como assim, Renan? Aqui, basicamente, o gestor ele fica responsável por escolher os melhores fundos imobiliários. Então, imagina um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. É isso aqui que acontece. Então, ó, por que isso é vantagem? Você tem uma diversificação. Imagina eu poder, dentro de um único fundo, ter fundos de papéis, fundos de tijolo, que é shopping center, outros fundos de hospitais, outros de faculdade, outros de loja comercial, outros de galpão logístico. Então, você tem uma diversificação. Ah, esse é o melhor? Não, não existe melhor nem pior. Existe aquele mais adequado para a tua estratégia de investimento, para o teu objetivo com os seus investimentos. Tá claro? Entendido isso, o próximo fundo são os fundos híbridos. O que são os fundos híbridos? Basicamente, os fundos híbridos, como você pode ver aí na tela, os fundos híbridos, eles mesclam. Na carteira de um fundo híbrido, tem tanto papel do segmento imobiliário, quanto investimentos em imóveis diretamente. Então aqui os híbridos é como se tivesse, eu tenho fundo de tijolo e fundo de papel, entenderam? Então isso aqui também te dá uma certa diversificação, que aí você consegue, dentro de um fundo, ele compra. Na verdade não é que ele compre outros fundos. Ele consegue investir, digamos que ele tem algumas lojas comerciais e ele também tem ativos de papéis. Então esse é o fundo híbrido, beleza? E aí, algumas pessoas me perguntam, Renan, é arriscado? A resposta é, ele é renda variável. É renda variável. Todo investimento em renda variável, ele tem um sobe e desce. Então, não é um investimento 100% seguro, até porque não existe nenhum investimento 100% seguro. Mas a grande sacada aqui é, se você sabe fazer boas escolhas de investimento, você sabe analisar um fundo que vai te pagar uma renda mensal, independente do sobe e desce, tá tranquilo. Você não esquenta a cabeça quando ele estiver na valorização, desvalorizando, porque você tá bem posicionado. Você precisa saber qual fundo vai te pagar mais aluguéis, qual fundo tem o maior potencial de crescimento, qual fundo que tem risco, porque existe fundo com risco, que a gente vai olhar, por exemplo, alguns fundos que só tem um único inquilino, um único ativo, é um alto grau de risco em relação ao retorno que você vai ter. Só que às vezes a gente não entende o conceito por trás, a gente só pensa assim, eu quero ter aquela renda mensal. Todo mundo quer ter renda mensal, mas você vai precisar de conhecimento. Somente o conhecimento vai te dar tranquilidade para você fazer boas escolhas de investimento.